Oi, gente. Tô de cabelo novo, porque fiz umas mudanças. Na verdade, meu cabelo ainda tá cacheado, viu? É só chapinha. Eu passei também um método que a minha irmã faz, se parece com a progressiva, mas não alisa o cabelo. Só pra dar uma alinhada mesmo nos cachos e pra abrir um pouco os cachos que eu tenho aqui atrás. No meio da cabeça, aqui na parte de trás, porque aqui meu cabelo é muito diferente. Cabelo brasileiro costuma ser assim. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma bagunça. No meu cabelo mesmo tem... Acho que tem uns 4 tipos de cabelo diferentes na minha cabeça. Como esse cacho aqui de trás é muito mais fechado do que o resto, ele fica mais curto, então fica parecendo que tem um buraco aqui atrás. Fica parecendo que o meu cabelo tá aleijado, mas na verdade não tá, é por causa da curvatura, que é diferente com essa parte aqui. Então fica as laterais maior do que aqui atrás, aí por isso que eu fiz. Tô morrendo de calor. Eu ainda tô com essa blusa de frio aqui, porque de manhã eu fui à missa, eu tava sentindo frio, e até agora eu não tirei. Mas enfim, o assunto do vídeo hoje é um assunto sério, mas não é um assunto que eu vou contar com tristeza e também não é algo que eu quero que as pessoas olhem pra mim e fiquem com pena, porque eu não tô contando isso para as pessoas olhar pra mim e pensar: oh meu Deus, coitadinha da Mariana, pobrezinha, sofrida. Não é isso, tá, gente? Eu não me vejo assim, eu não gostaria que ninguém me visse dessa forma. Todo mundo tem uma história triste pra contar, todo mundo tem uma dor. E nem por isso a gente vai deixar de viver e a gente vai deixar de ser feliz. Isso faz parte da vida. Sofrimento faz parte da vida. E a gente tem que aceitar o sofrimento inevitável da vida. Eu já falei isso num vídeo que eu fiz a respeito da tristeza, né? Formas de vencer a tristeza. E uma delas é aceitar o sofrimento inevitável da vida, aceitar a sua circunstância. Tem coisa que foge do nosso controle. Mas enfim, deixa eu falar qual é o assunto do vídeo hoje. É a respeito da morte da minha mãe, que aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade. Isso é uma coisa que choca muita gente. Não é algo muito comum de se acontecer, né? Mas existem pessoas que passam por isso. E eu quero relatar para vocês como que foi esse processo. Desde lá da época, eu quero contar toda a história. Desde lá da época até os dias de hoje. E no que isso impactou na minha vida. De modo negativo e também de modo positivo. Porque, por incrível que pareça, por mais difícil que tenha sido, isso impactou na minha vida de uma forma não só negativa, mas também positiva. Não que a morte em si da minha mãe tenha sido algo bom, é claro que não. Mas a gente tem que saber fazer dos limões da vida uma limonada. E esse é o foco principal do vídeo, mostrar pra vocês que por maior que seja um sofrimento, uma dor, uma situação pela qual a gente possa estar passando ou possa vir a passar na vida, aquilo vai passar. Aquilo não é pra sempre. A nossa vida aqui, ela acaba. É muito mais importante do que a vida aqui, é a nossa eternidade. E aqui, nessa vida, a gente tá de fato sujeito a sofrimentos. E não é fácil, é claro, nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós sofremos. Mas se esse sofrimento for ressignificado para coisas que de fato importam, ele pode ganhar um sentido completamente diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, minha mãe, depois eu quero fazer um outro vídeo falando só sobre ela, focado na pessoa que a minha mãe era, porque assim, ela foi uma pessoa, é difícil de expressar em palavras, ela foi uma pessoa ímpar, assim, de verdade, não é porque foi minha mãe,
E não é porque minhas irmãs me contaram essa história só pra ser um conforto pela perda dela, não é isso. Por que que eu sei que não é isso? Porque eu já ouvi da boca de muitas outras pessoas falarem essa mesma coisa. E já ouvi muitas histórias de coisas que a minha mãe fazia pelas pessoas. Então, assim, era um ser humano diferenciado. Era um ser humano como poucos. Pessoalmente, eu nunca conheci ninguém que parecesse com a minha mãe, assim, em termos de maturidade, de virtudes. Não, mentira, na verdade já conheci pessoas parecidas com ela. Mas, assim, poucas pessoas. Eu arrisco dizer que a minha mãe, ela, os últimos anos da vida dela, ela viveu em ardores de santidade. Era um ser humano diferente. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso, mas enfim. Parecia que minha mãe sabia que isso ia acontecer. E aí eu já quero colocar uma coisa aqui, porque existe uma crença que o pessoal fala de que quem é devoto de Nossa Senhora avisa quando a pessoa vai morrer. Não sei se ela de fato sabia, mas algumas coisas dão a entender que ela sabia que ela iria morrer em pouco tempo, porque ela vivia preparando minhas outras duas irmãs para... A minha mãe sempre fez isso, na verdade, assim, para que elas fossem independentes, para que elas soubessem cuidar delas mesmas e cuidar uma da outra e não dependesse dela para tudo, porque ela sempre falava que ela não ia estar aqui para sempre. E quando eu nasci também, ela falava, um tempo depois, né? Ela falava com as minhas irmãs para elas não deixar eu tão agarrada com ela, porque se caso ela não estivesse aqui para sempre, eu não sofresse tanto. E já tinha um tempo que a minha mãe estava passando mal. Eu não sei quanto tempo, mas já tinha um tempo que a minha mãe não estava passando bem. Eu lembro de alguns lapsos, assim, eu tenho uns lapsos de memória de momentos com a minha mãe, momentos bons e também de alguns momentos dela passando mal. E, ao que parece, ela teve dengue também, tava tendo surto de dengue. Só que também ela teve... Ai, me fugiu o nome agora. Ela teve pedra na vesícula e não descobriram a tempo. Essas pedras, elas tamparam o ducto do pâncreas, que gerou uma pancreatite, que eles também não descobriram. E um médico, quando a minha mãe estava com dengue, ela internada no hospital, ele aplicou soro glicosado nela. Então, assim, basicamente foi um erro médico. E quem aí é da área da medicina sabe muito bem que nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser aplicado soro glicosado numa pessoa com pancreatite. Mas o médico não descobriu, não sabia e aplicou e ela veio a falecer. Minhas irmãs contam também que, não me recordo aqui, acho que foram poucas horas antes da minha mãe falecer ou poucas horas depois, não sei. Mas eu sei que, poucas horas depois não, pouco tempo depois, né? Não sei se foi antes ou depois. Mas elas falam que teve um cheiro enorme de rosas lá. E quem é católico sabe que cheiro de rosas pra gente remete à presença de quem? Né? De Nossa Senhora. Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora. Muito, 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 muito. Muito da fé que eu tenho hoje, porque eu tenho, assim, uma fé inabalável. Eu falo assim, em termos de acreditar, às vezes, no inacreditável, no impossível. Aquela coisa de você ter a fé, de você colocar o pé antes de você ver o chão, acreditando que Deus vai colocar o chão. Eu não tenho dessa fé, infelizmente.
eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito lógica, sabe? Então eu tenho dificuldade de acreditar no que eu não consigo entender. Então eu não tenho muita essa fé, mas eu falo que eu tenho uma fé inabalável no sentido de que, assim, eu sou católica e ninguém tira isso de mim, assim. Eu sou católica e eu vou morrer católica. Porque eu tenho certeza absoluta de que a verdade ela se encontra de modo perfeito na Igreja Católica. Então, assim, eu nasci católica e eu vou morrer católica. E muito disso eu devo à minha mãe, que era, assim, extremamente católica. E ela transmitiu isso para as minhas irmãs, que também são. E elas transmitiram isso para mim. Minha mãe ensaiava as crianças no coração, tô falando dela, né? Falei que depois eu vou fazer um vídeo só dela e eu já tô falando dela. Mas é difícil falar sobre o que aconteceu sem falar dela, porque assim, eu falando assim parece até mentira, mas quem conheceu vai concordar comigo. Tinha outra coisa que eu acho que eu queria falar, mas me deu um branco, eu esqueci agora. Mas enfim, vamos continuar, né? Minha mãe, ela ensaiava as crianças para coroação e eu não participei do enterro dela, mas eu participei do velório, que foi dentro de uma igreja com o pessoal cantando do coral daqui. Porque a minha mãe sempre falava para as minhas irmãs assim, que quando ela morresse, ela falava assim, pelo amor de Deus, não vai fazer escândalo, não vai fazer show. E eu quero que vocês glorifiquem a Deus. Eu quero que tenha música de louvor no meu velório, todo mundo cantando, todo mundo alegre. Porque ela viu um velório assim de uma pessoa que era da igreja e o pessoal tava cantando música de louvor e tal. E ela falou que ela queria o dela desse jeito. E aí minhas irmãs chamaram a pessoa pra cantar, todo mundo muito abalado, porque assim, conhecia ela. Ela era muito amada por muita gente. Muita gente fala que eu tenho um jeito parecido com o dela. Não sou uma pessoa tão incrível quanto ela, mas a minha personalidade é lembrar dela. Essa personalidade mais tranquila, sabe? Fiquei um pouco emocionada e eu me perdi. Mas a gente... eu lembro que minhas irmãs me levaram lá, eu tava no colo de uma delas, a outra tava na minha frente. E a gente tava ao redor, né, da minha mãe. Eu lembro que eu achei ela muito bonita. Eu achei que eu não ia chorar, mas eu tô com vontade de chorar. Eu lembro que eu achei ela muito bonita e eu falei com as minhas irmãs que ela tava muito bonita. Eu era uma criança de 4 anos, então eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. E a gente cantou Mãezinha do Céu. Desculpa. Que é uma música assim que marcou minha vida pra sempre. É uma música assim que eu amo de coração, que sempre foi cantada pra mim desde pequena. E é uma música que me acompanhou e me acompanha a minha vida toda. Nos momentos de maior desespero, assim, quando eu não sei mais o que fazer, eu quase não canto essa música. Geralmente eu canto essa música quando eu tô num momento, assim, pior. Foram poucas vezes que eu cantei essa música como oração. Porque eu só canto ela quando eu quero fazer um clamor desesperado pra Nossa Senhora. E eu acho que é uma música que ela evoca uma pureza, uma simplicidade de criança. Por isso que eu acho essa música tão bonita e tão forte. Mas enfim,
Foi muito difícil esse processo, né? Para as minhas irmãs também, elas eram bem novas ainda. Minha irmã mais velha tinha acabado de casar, tinha pouco tempo que ela tinha casado, e o meu sobrinho, né, o Davi, que é o meu sobrinho mais velho, ele tinha acabado de nascer, tinha poucos meses. Minha irmã tava com uns, não sei exatamente quantos anos, mas ela devia estar com uns 26 anos, mais ou menos. 28 no máximo. E a minha outra irmã, que é a nossa irmã do meio, ela devia estar com uns 18 anos, 20 anos, eu acho. Então, assim, foi uma fase bem... Na verdade, a minha outra irmã, não sei quantos anos ela tava, mas assim, no máximo 20 e poucos anos, 23 no máximo, assim, 24. Porque eu esqueci se elas têm 7 anos de diferença ou 4. Agora me deu um branco mesmo. Eu não contei isso pra vocês também, né? Que eu nasci com uma diferença muito grande de idade das minhas irmãs. Então, minha irmã mais velha já era adulta e minha irmã do meio, ela já tava ali no fim da adolescência quando eu nasci. Minha mãe me teve já mais velha, ela tava com 43 anos quando eu nasci e ela faleceu com 47. E eu falo com uma coisa muito interessante, como que Deus faz as coisas, porque antes de saber disso tudo, quando eu fui batizada com poucos meses, a minha irmã do meio foi minha madrinha de batismo, o meu cunhado, que é meu padrinho, que é marido da minha irmã mais velha, ele foi meu padrinho de batismo, e a minha irmã mais velha foi minha madrinha de consagração. Então eu achei isso muito engraçado, porque assim, as madrinhas e os padrinhos, eles têm um papel de muita importância na vida de uma pessoa, na fé e na vida como um todo. Então, assim, é muito engraçado, porque, assim, justamente as pessoas que pegaram a responsabilidade de me criar foram justamente os meus padrinhos de batismo. Minhas irmãs me contaram algumas coisas, assim, que, por exemplo, eu falei que eu ia entregar minha mãe para Deus, elas conversando comigo, né, sobre aceitar esse processo e tudo, era só uma criança, elas tentando fazer com que eu entendesse aquilo, elas me entregaram para Deus. Desculpa, gente, falei errado. Elas conversaram comigo para que eu aceitasse e entregasse minha mãe para Deus. E eu aceitei e entreguei. Só que aí depois eu falei que eu não queria mais, que eu me arrependi que eu queria ela de volta. Falava coisas assim. Teve uma vez também que minhas irmãs contam que eles estavam almoçando e eu falei assim, nossa, essa comida tá tão gostosa, parece da minha mãe, eu era pequena. Eu falei assim, parece que ela pegou uma panela, uma colher bem grande lá do céu e mexeu aqui. Então eram umas coisas assim que devia deixar todo mundo engasgado, né? Porque eles estão passando pelo processo de luto. Eu fui sofrer mais, foi depois. Outra coisa também. Eu era uma pessoa muito extrovertida, não parece nem um pouco, mas eu era extremamente extrovertida, daquelas pessoas assim que falam tudo que vem na cabeça. Só que depois que a minha mãe faleceu, eu me tornei completamente fechada e completamente introvertida. Até hoje eu sou assim. Então, porque até numa busca, eu acredito, inconsciente de tentar entender o que aconteceu comigo na minha infância, eu sempre tive um fascínio muito grande pela psicologia. E quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a pesquisar muito, principalmente no YouTube, eu ficava assistindo vídeos sobre psicologia. Então, hoje eu sei que uma criança, quando ela vivencia um trauma, quando acontece uma coisa assim muito
digamos assim, muito pesada, muito difícil, na fase dela do 0 aos 5 anos, é muito mais complexo. Porque é nessa fase que a gente está formando a nossa personalidade, que a gente está formando quem a gente vai ser. Então, tudo nessa faixa etária, vamos dizer assim, causa um impacto maior em quem a gente vai se tornar. E isso, obviamente, me impactou bastante. Eu já pesquisei também de traumas de... Eu descobri, na verdade, né, pesquisando, eu descobri que eu tenho muitos comportamentos de quem tem trauma de abandono da figura materna. Por quê? Como uma criança não entende o que é a morte, na cabecinha da criança, de certa forma, é como se ela tivesse sido abandonada. Então eu descobri que eu tinha muitos comportamentos nesse sentido, também ainda tenho. Estou lutando para deixar de tê-los. E um deles é a timidez, é essa falta de confiança, essa baixa autoestima que eu tenho. Às vezes não parece, porque eu gosto muito de me arrumar e tal. Mas eu já tive autoestima pior, hoje em dia é bem melhor. E a autoestima também, ela não tá relacionada só à aparência, ela tá relacionada a tudo. Então, geralmente, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela é uma pessoa que ela não acredita no potencial dela. Ela não acredita que ela pode ser boa em alguma coisa, qualquer coisa, seja de aparência, seja de habilidade, seja dela como um todo. Mas enfim, eu tenho vencido isso aos poucos. E uma vez na internet também, eu vi o pessoal falando assim que geralmente a profissão que a gente escolhe, ela tá relacionada a um trauma que a gente vivenciou na infância. E como uma busca de fazer com que outros não vivenciem esse mesmo trauma, ou como uma busca da gente mesmo se curar, a gente escolhe uma profissão relacionada a isso. Não sei se isso é verdade, mas pra mim fez sentido. E eu pensei, por que eu escolhi fazer filosofia? O que filosofia tem a ver com a morte da minha mãe? Só que eu cheguei à conclusão que tem tudo a ver. Por quê? Filosofia busca respostas. É a busca da verdade. E eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou muitas respostas. Acho que muito disso vem porque eu sou fleumática também. E o fleumático, ele geralmente é uma pessoa extremamente reflexiva e extremamente lógica. Então, ela vai buscar entender as coisas em minúcias. E também devido a esse trauma. E também por ser um chamado. Eu acredito que todo mundo tem um chamado. Não necessariamente seja a profissão da pessoa. Mas eu acredito que todo mundo tem um chamado. Uma coisa assim que faz o coração bater mais forte. Bater diferente, que você olha e pensa assim, é isso, eu nasci pra fazer isso daqui. Como eu falei, não precisa ser profissão necessariamente, tem gente que não tem isso como profissão, que pensa assim, não, vou escolher o que for, o que der mais certo aqui, tá bom, e a pessoa vive feliz com isso, tem gente que não importa muito com isso. Mas vai se encontrar em alguma outra coisa, entendeu? Num projeto social, ou formando uma família, não sei. Existem várias opções, vários caminhos, mas isso se tornou um chamado pra mim. E eu percebi que era porque o meu interesse em psicologia vem daí também, porque eu queria entender o que eu vivi e eu queria ressignificar isso. E a filosofia me ajudou muito nisso. Só que o que mais me ajudou não foi a filosofia diretamente, mas sim o catolicismo. A Igreja Católica, ela tem ideias filosóficas muito bem desenvolvidas, né? Então, assim, eu sempre tive contato com a filosofia, mas inicialmente eu não tive um contato direto, porque o contato que eu tive com a filosofia inicialmente foi através do catolicismo. E na Igreja Católica eu encontrei todas as respostas que eu busquei até hoje, relacionadas a isso e também outras que não estavam relacionadas a isso. Por isso que eu falo que eu acredito que a religião
perfeita, que tem a verdade de modo perfeito, completo, imutável, é a Igreja Católica. E ninguém nunca vai me convencer do contrário. E eu sofri muito no final da minha infância e na minha adolescência com a perda da minha mãe. Mas hoje é uma coisa que eu levo com bastante tranquilidade. Eu quase chorei aqui porque eu tava relatando tudo, mas hoje eu consigo. É engraçado porque parece que quando você se cura de uma coisa, você consegue falar sobre aquilo sem chorar necessariamente. Porque antes, se eu tocasse nesse assunto, eu abri o berreiro, entendeu? Outra coisa também que aconteceu na minha infância, que foi uma experiência muito bonita, é que eu não sei se foi da minha imaginação ou se de fato aconteceu, mas quando eu me sentia sozinha, eu sentia falta da minha mãe, eu sempre imaginava Nossa Senhora do meu lado, me acariciando. E até hoje, às vezes, eu imagino isso, quando eu tô em momentos ruins e eu não tô conseguindo dormir. E aquilo me fazia dormir. E não sei se foi algo da minha imaginação ou se de fato aconteceu espiritualmente, sei lá, de alguma forma. Mas isso foi uma coisa que me ajudou muito e ainda que seja só da imaginação, eu tenho certeza que aquilo funcionava assim, como um desejo do coração também, sabe? Como uma oração. E Nossa Senhora escuta toda oração sincera, então eu tenho certeza que de uma forma ou de outra ela estava presente ali. Eu acho que é isso, gente. Não sei o que mais que eu tenho pra falar. Acho que é isso. Eu tô superando os meus traumas, já superei muitos deles. Uma prova disso é eu estar aqui gravando esse vídeo, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Se eu tô gravando nesse vídeo aqui, vocês podem ter certeza que é porque eu tô vencendo. Porque há um tempo atrás não faria isso daqui nunca. Mas é isso. E eu queria deixar um recado pra vocês. Que se você tá passando por um momento difícil, se você passou, a sua vida não acaba ali. E a sua vida não precisa ser condicionada ao que você passou. Eu acho que a gente não tem que se vitimizar como, oh meu Deus, pobre de mim, coitado. Agora eu não vou fazer mais nada de importante nessa vida, eu não vou lutar mais por nada, eu vou me entregar e tudo de errado que eu fizer também vai ser culpa do que aconteceu comigo. Gente, desculpa, mas não existe isso. É claro que um trauma, ele pode influenciar que a gente tenha comportamentos ruins com a gente e com os outros. Mas não justifica, porque existe o livre-arbítrio, existe a nossa capacidade humana que a gente tem de ressignificar as coisas e de modificar tudo isso. Então, é isso. Dê um like aí, por favor, vai me ajudar bastante. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com aquela pessoa que vocês sabem que viveu algo parecido ou que tá vivendo. E comentem aí bastante. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos!